O que é que eu tenho que ensinar no quarto bimestre, quarto ano em matemática? É isso que eu vim falar nesse vídeo para você. Tem outros vídeos aqui no canal falando de outros anos, outros bimestres e outros componentes curriculares. Se você não encontrar, é só me falar que eu mando o link para você, tá bom? Então vamos lá. Nós temos 8 habilidades para serem trabalhadas no quarto bimestre, quarto ano em matemática. São 3 do eixo da unidade temática dos números, 2 da unidade temática da geometria e 3 da unidade temática de grandezas e medidas. Então vamos lá. Primeiro, da unidade temática dos números, é F04MA09, reconhecer as frações unitárias mais usuais, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100, como unidades de medida menores do que a unidade, utilizando a reta numérica como recurso. Então, pessoal, olha só. A criança precisa reconhecer as frações, entender que elas são menores que o inteiro, né? Porque elas são frações próprias, então elas são menores que o inteiro, e localizar essas frações em uma reta numérica. Usar a reta numérica como recurso para identificar essas frações antes da unidade, antes do inteiro. Ainda do eixo de números, é F04MA10A. Quando a gente tem um A, é porque o currículo mineiro pegou a habilidade e desmembrou. É uma habilidade complexa que foi desmembrada em 2. Então, a gente vai ter também aqui a habilidade 10B, é F04MA10B. Mas então quer dizer que ela tá lá na BNCC também, só que de forma sem o A e o B, de forma juntinha, tá bom? F04MA10A. Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional. Então, a gente trabalha o quadro posicional com eles desde pequenininhos, que tem a unidade, uma dezena são 10 unidades, uma centena são 10 dezenas ou 100 unidades, uma unidade de milhar são 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1000 unidades. Então, a gente trabalha, né, esse quadro que vai contando de 10 em 10, que vai agrupando de 10 em 10. E a gente precisa que as crianças entendam que depois da vírgula vale o mesmo sistema, só que dividindo o inteiro por 10. Então, a unidade dividida por 10 é 1/10, dividida por 100 é 1/100, dividida por 1000 é 1/1000, ou um centésimo vale 10 milésimos, 1/10 vale 10 centésimos e assim por diante. Mas é entender que vai contando de 10 em 10, né? Para lá multiplica, para cá divide, e a criança entender esse sistema, que o sistema se estende à parte decimal do número. É F04MA10B. Relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. Pessoal, centavo é o centésimo do real, né? Centavo é um centésimo de R$1. 50 centavos são 50 centésimos daquela unidade ali, que é o real. Isso aqui vai ajudar a criança a compreender, porque muitas vezes ela já compreende o sistema monetário, tá? Da unidade temática de geometria, é F04MA17. Associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. Olha, quando você fizer com seus alunos a planificação de prismas diferentes, a gente observa que o prisma tem 2 bases iguais que podem ter formas diferentes. Então, pode ter um prisma de base hexagonal, então vão ser 2 hexágonos iguais como base.
Pode ter outro prisma que é base triangular, então vão ser duas bases iguais triangulares. E que as faces laterais dos prismas vão ser todas retângulos. Podem ser retângulos de tamanhos, de dimensões diferentes, mas são retângulos. Enquanto a pirâmide também pode ter bases diferentes, também pode ter base pentagonal, hexagonal, quadrada, triangular, mas é apenas uma base e as faces laterais são triangulares e não retangulares. Então, essa apropriação dos atributos dessas duas formas é do que trata essa habilidade que a criança vai trabalhar aqui. De grandezas e medidas. É F04MA 25A. E depois eu vou ler a B também, da mesma habilidade. Resolver problemas resolver problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco, desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável e utilizando o sistema monetário brasileiro. Então, aqui, o troco e o desconto. E a mesma habilidade, só que B, elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável, utilizando o sistema monetário brasileiro. Lá na BNCC, a habilidade aparece resolver e elaborar. O currículo de Minas é que separou o resolver do elaborar, mas a situação do probleminha aqui é a mesma. E não vamos negligenciar o elaborar, não, porque o elaborar é muito importante para a nossa criança entender também. Ainda de grandezas e medidas, é F04MA33MG. Então, essa aqui é uma habilidade específica de Minas Gerais. Calcular perímetro de figuras desenhadas em malhas quadriculadas e comparar o perímetro de figuras sem uso de fórmula. Então, aqui, o que a gente vai fazer? O perímetro é o contorno, né? A gente vai fazer na malha quadriculada, contando cada ladinho dos quadradinhos ali para fazer a contagem do perímetro. Não é um cálculo, é uma contagem. É perceber que o perímetro é o contorno e fazer essa contagem. E é F04MA34MG, eu falei que só tinha 3 de grandezas e medidas, mas são 4, desculpa. Construir a ideia diária a partir do reconhecimento de superfície, ladrilhagem com figuras planas. Então, quanto gasta de azulejo, de ladrilho, malha quadriculada, que também é muito bom, e a gente une essas duas habilidades para a criança diferenciar a área do perímetro. Tem gente que leva essa dificuldade para a vida e não pode acontecer. Área é superfície, é a cobertura. Eu gosto de dar mapa mental para os meus alunos e colocar isso assim, situações que eu uso área. Pintar uma parede, colocar piso aqui tá falando da ladrilhagem, né? Colocar piso num ambiente, colocar tábua corrida no ambiente, enquanto que o perímetro seria colocar um rodapé, colocar uma moldura, fazer uma cerca, fazer um muro, né? Então, aqui a gente tem essas duas ideias diferentes para ser trabalhadas em malha quadriculada. Aqui não está dizendo de você trabalhar o cálculo, a fórmula, nem nada disso. E essa foi a última habilidade, então, do 4º bimestre, 4º ano de matemática. Gostou desse conteúdo? Compartilha com outros colegas para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e é bacana e deve ser visto por mais pessoas. Curte, comenta aqui do que você está precisando, quem sabe eu consigo te ajudar. Um grande beijo e até a próxima!